vamos começar com a aula sobre introdução ao design educacional, e dando início, né, para essa disciplina, começando a pensar sobre o papel da educação à distância, como que a plataforma se organiza, de que maneira que nós podemos qualificar o ensino, os vídeos, enfim. Tudo isso você vai ver ao longo dessa disciplina. Das conversas que vocês terão com especialistas ao longo do curso, que vão remeter às tecnologias, aos usos, né, usos qualificados da tecnologia. Inclusive, para a gente pensar, por exemplo, como que eu poderia, na escola, utilizar esses recursos, não é? Então, vamos lá. O módulo Design Educacional da intencionalidade do uso da tecnologia, do ponto de vista pedagógico, de que maneira a gente pode comparar a disciplina, planejá-la, implementá-la, como que se faz a gestão de uma disciplina em AD, como que eu avalio as situações de aprendizagem e de que maneira eu vou contextualizando os temas e, ao mesmo tempo, eu vou remetendo para a prática de vocês. Então, é interessante estudar dentro do próprio curso em AD, vocês pensarem como é que essas questões todas estão colocadas para promover o processo de ensino e aprendizagem. Então, entender o papel do desenho, da arquitetura, né, não só de um currículo, mas também de todo o processo que existe para a gente materializar e concretizar de uma maneira bem organizada, de uma maneira bem estruturada, as questões relacionadas ao uso da tecnologia e os contextos de trabalhar, por exemplo, um apoio, muitas vezes, à educação à distância. E é interessante porque vocês vão ver concepções, essa mesma, em outras disciplinas, que não tem essa mesma importância que é dada numa disciplina como essa do design educacional. Por quê? Porque em outras perspectivas, tem outras intencionalidades, não é? Então, isso é uma coisa bacana que vocês vão poder estudar e perceber como é que isso acontece nesse curso. Então, além de analisar o design educacional, as discussões sobre um conceito que está vinculado ao design educacional é o design instrucional, ou seja, que diferentes campos estão atrelados a esse conhecimento e de que maneira, do ponto de vista tecnológico, a gente faz esse planejamento, organiza e avalia, né? Porque isso também é interessante. Como é que a gente vai processando toda a construção do material e organiza essa arquitetura do currículo e a arquitetura do desenho educacional e, de repente, a gente está lá aplicando, usando, vendo quais são os módulos, quais são os vídeos, como é que eu faço a gestão dessa plataforma e de que maneira esses elementos da tecnologia podem ser incorporados, não é? Do ponto de vista da informação e da comunicação para as ações educacionais. Então, é todo um processo, não é? Veja como que é interessante. Vocês vêm estudando e chega num determinado momento do curso que a gente vai falar assim, olha só, tudo isso que você viu até agora, olha como é que está organizado dentro de uma disciplina que você vai poder ver agora e avaliar todo o processo de formação e do uso, não é, de uma plataforma que remete para esse tipo de educação. Então, você vai ver, por exemplo, como que as escolas virtuais, como é que funcionam, né? Como é que os alunos de outras, do aprofundamento, enfim, de leituras que ajudam, então, a compreensão, não só acadêmica do conteúdo,
mas também da tecnologia. Discussão durante o curso, por exemplo, como é que seriam as aulas, inclusive, utilizando tecnologias que os alunos possam vivenciar de uma maneira mais intensa. Quer dizer, o que significa isso? Ele construir atividades, ele construir jogos, ele construir outras ferramentas para ajudá-los a compreender, por exemplo. Então, por exemplo, se fosse uma disciplina sobre história da matemática, como é que isso poderia ser discutido, como é que eu poderia pensar para que o menino pudesse ter interesse em entender e compreender os conceitos matemáticos, a educação, o papel da educação matemática, né, no processo de alfabetização da criança ou mesmo no adulto. Então, é interessante fazer essa transposição. Eu aprendo que tem um uso de tecnologia e, ao mesmo tempo, eu posso pensar em outras tecnologias do aluno, não é? Então, nesse sentido, a gente já vai indicar para vocês, como texto base, por exemplo, uma obra da professora Vani Kensky, que discute tecnologias de ensino presencial e à distância. Então, vocês já vão começar comparando qual que é a intencionalidade dos dois cursos, qual que é a importância dos dois, até para desmistificar, por exemplo, que a educação à distância é sempre um ensino mais precarizado, que, na verdade, não é necessariamente precarizado. Ele pode ter uma qualidade como esse tem, não é? E aprofundamento, e esse conhecimento vai ajudá-lo a entender o porquê que vocês estão estudando isso. E um outro texto importante, que é o design instrucional na prática. Quer dizer, vocês também vão começar a analisar na prática, na teoria, como que acontece na prática. Enfim, é importante, então, entender a intencionalidade desta modalidade de ensino, a importância dela na formação e, dando continuidade a isso, na próxima aula vocês já vão entrar nas discussões sobre o papel do behaviorismo na construção da ideia da educação à distância. Então, eu espero que vocês tenham um bom início de curso, aproveitem e leiam bem os textos, e a gente continua conversando na próxima aula.